boa tarde, boa manhã, boa noite. Não sei qual horário que você está visualizando esse podcast, mas é o primeiro podcast da Primeira Igreja Batista em Parque Dom Bosco, também com convidados da Igreja Batista Filadélfia. Hoje a gente vai estar abrindo o nosso podcast Conversa Aberta. Já peço perdão a você de início se tiver algum erro técnico, alguma coisa, a gente ainda está aprendendo. E é mais uma ferramenta para a gente poder levar a mensagem para os que têm um pouco de dificuldade de visualizar algo em vídeo. O áudio é uma ótima ferramenta para alguns que gostam de relembrar o passado e ouvir como se fosse um rádio. E aí você pode estar fazendo isso também, é uma ótima ferramenta. E a ideia do Conversa Aberta é a gente estar conversando de forma aberta sobre temas na caminhada de fé, sobre princípios cristãos. A gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre pontos teológicos. A ideia é a gente ter conversas sobre a palavra de Deus e aprender mais sobre isso. Hoje a gente tem aqui como convidado o pastor Jason e o pastor Luiz Felipe, ambos pastores da Igreja Batista Filadélfia, e eu, pastor Felipe, da Primeira Igreja Batista em Parque Dom Bosco. Vou abrir para eles se apresentar um pouquinho e depois a gente retorna e já inicia sobre as pautas do que a gente vai conversar hoje. Pastor Jason? Graça e paz, amados. Aqui é o pastor Jason. Espero que essa conversa, esse bate-papo seja proveitoso para a sua vida e acrescente muito na sua vida, tanto espiritual quanto material, que você possa estar levando, para a sua vida as palavras que forem ditas aqui nessa conversa. Pastor Luiz Felipe. Graça e paz, amados. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje sobre esse tema que para a gente é tão importante. Tempos de debates a gente tem vivido, tempo de reflexão, e é muito bom a gente poder sentar um pouquinho e conversar sobre coisas que são tão importantes no nosso ministério e também na nossa vida, na vida de cada um. Sei que na sua casa, com a sua família, com o trabalho que você exerce, seja ele qual for, isso é muito relevante para a gente ter uma perspectiva bíblica e da vontade de Deus também para as nossas vidas. Então, desde já agradeço ao pastor Felipe e digo que é um prazer imenso a gente estar juntos aqui mais uma vez. Opa, glória a Deus, amém. Agradeço a presença dos dois. Vocês sempre enriquecem muito minha caminhada de fé, a mim como pessoa, são amigos queridos, e a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais hoje. E só para explicar para você qual é o formato que a gente vai estar fazendo. Ele lembra um pouco os debates de rádio, só que a gente não vai debater em si, a gente vai conversar sobre um tema, e o tema de hoje é o seguinte: praticando a liderança cristã em tempos atuais. A gente vai falar um pouco, tem algumas pautas, a gente vai apresentar essas pautas. Eu vou apresentar as pautas, eu vou servir como mediador e também vou participar, eu vou analisar uma delas e eu vou direcionar as pautas em forma de pergunta para os dois pastores convidados aqui, e a gente vai estar debatendo e aprendendo um pouquinho. Só para te dizer, para a próxima, já te peço, me mande algumas perguntas, mande alguns temas, algumas ideias, e a gente vai estar, a ideia de estar respondendo a esses temas. Vão ter sempre um convidado ou mais de um convidado, e a gente vai estar conversando sobre temas bíblicos e de crescimento espiritual, tá bom? Então, relembrando, o tema desse Conversa Aberta é praticando a liderança cristã em tempos atuais. O propósito do que a gente vai estar conversando é refletir sobre a liderança cristã na contemporaneidade e pensando em como liderar de forma efetiva no período em que vivemos. É isso que a gente vai estar fazendo, refletir sobre a efetividade da liderança cristã nesse período complicado, que é a contemporaneidade, e no período ainda mais complicado que estamos vivendo, que é o período de isolamento social, o período de pandemia. Então, eu queria que você já tivesse com os seus ouvidos físicos e espirituais abertos para que a gente possa aprender e que você absorva o que você vai estar aprendendo nessa tarde, manhã ou noite, não sei o horário que você está ouvindo isso, tá bom? A primeira pergunta vai para o pastor Luiz Felipe, é uma pauta. Queria que você definisse um pouco, apresentasse para nós e se há a possibilidade de definir isso, uma definição do que é liderança cristã e a quem ela diz respeito. De quem que a gente fala quando a gente está falando de líder e de líder cristão? Em primeiro lugar, eu particularmente acredito que o conceito de liderança, ele é mais abrangente, ele é mais amplo do que a gente
interpretar como uma gerência, porque eu acho particularmente que liderança não é só gerência. Eu acho também que liderança não é só uma questão de cargo, de função. Eu tenho um determinado cargo, por isso eu sou líder, porque tem muitas pessoas que conseguem galgar, alcançar determinado cargo e não são líderes, não têm um bom desenvolvimento, porque não sabem como liderar. Então eu acho que ela vai muito além do que um mero conceito relacionado à função. Eu acho que é muito mais amplo no aspecto de ter uma personalidade, uma habilidade de influenciar pessoas. Então, isso falando num conceito geral, eu enxergo liderança como isso, como uma habilidade de influenciar pessoas. E é óbvio que essa influência, ela precisa ter um objetivo. Então, eu acredito que um líder é aquele que consegue influenciar, motivar, eu diria até de certa forma, induzir pessoas a alcançar um determinado objetivo. Agora, a liderança cristã, eu já vejo numa outra perspectiva, não diferente, mas adicionando alguns aspectos, como por exemplo, eu acho que a liderança cristã ela é exercida da mesma forma, ela também requer que você influencie pessoas. É óbvio que falando do ministério de Cristo, falando do Evangelho, isso vai ser uma influência positiva, vai ser uma influência abençoadora, mas eu acho que liderança cristã requer influência para um determinado objetivo, quando a gente já sabe que o objetivo é Cristo. Então, automaticamente, como um líder, eu posso influenciar pessoas a Cristo, influenciar pessoas, seja do meu contexto familiar, seja do meu contexto de social, trabalho, o que for, mas eu posso ser um líder no aspecto de propriamente até anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, ser um pioneiro, talvez na minha casa, na minha família, de alguém que leva pessoas a Cristo, e eu acho que isso já é uma forma de exercer liderança. Para mim, a liderança cristã, ela é aquela que vem de Deus, ela é autenticada por Deus, ela tem um objetivo de conduzir pessoas a Deus. Você pode, através da tua própria vida, exercer liderança sobre a vida de outras pessoas. E eu acho que esse líder cristão, ele influencia as pessoas na prática não pela imposição, mas pelo amor e pelo exemplo. Eu acho que são duas palavras fundamentais, tanto o amor quanto o exemplo, em si tratando de um cristão, obviamente. Porque eu, por exemplo, posso usar um exemplo pessoal. Hoje Deus me colocou na posição de ser um líder, mas eu sou extremamente disciplinado para obedecer um líder. Então eu sei muito bem como ser liderado, fui muito bem orientado e aprendi muito como ser liderado. Então todo líder que eu tive, dentro da perspectiva cristã, eu respeitei muito, sabendo que aquilo ali era uma influência de Deus para a minha vida. E sempre foi, porque graças a Deus eu fui muito abençoado pelas pessoas que exerceram liderança na minha vida. Então, apesar de ser muito disciplinado e saber ser liderado, hoje Deus me colocou na condição de líder. Então, eu entendo dessa forma, que a liderança cristã, ela tem que ter um objetivo, e esse objetivo tem que estar pautado na vontade de Deus, e acima de tudo, ela tem que ter dependência. O líder tem que reconhecer que, apesar de líder, ele tem que ser um dependente de Deus. A gente sempre tem alguém maior que nos lidera, né? Então, dentro dessa perspectiva cristã, eu entendo dessa forma, que é essa capacidade, essa habilidade de exercer essa função em amor, com o objetivo principal, que é fazer a vontade de Deus, mas acima de tudo de conduzir pessoas, de levar pessoas. Na minha opinião, um líder, ele pode conduzir muitas pessoas pelo que ele fala, e ele pode conduzir muitas pessoas sem sequer abrir a boca. Sim. Talvez com a forma de agir, de olhar, de se comportar, eu já posso imediatamente influenciar pessoas, porque o exemplo fala muito sobre nós. Para o cristão, o seu ponto máximo é o testemunho. Um cristão sem testemunho não é cristão. Sim. E um líder sem exemplo não é líder. Então, na minha perspectiva cristã, é isso. Liderar é influenciar pessoas. E para mim, na perspectiva cristã, liderar é influenciar pessoas no objetivo, tendo a vontade de Deus, respaldado pela palavra de Deus, que a Bíblia nos diz isso, que todo líder é constituído por Deus. Sim. E que o objetivo maior é conduzir pessoas ao Senhor. Sim. Só para a gente fechar até bem essa pauta, fazer mais uma pergunta ao pastor Felipe dentro disso que a gente falou. O pastor definiu a questão da liderança, apresentou uma definição referente à liderança. Se o pastor Jason quiser falar mais alguma coisa referente a isso, está aberto também. Mas a pergunta que eu faço ao pastor Felipe é se essa liderança ela é contida em algumas pessoas, no sentido de que só o pastor ele é um líder cristão, ou outras pessoas, outras funções dentro, e aí pensando no ambiente eclesiástico, como a gente está falando, outras pessoas também exercem liderança cristã. Eu acho que um dos princípios fundamentais da liderança cristã é
é você ser ético e você ser autêntico. E na minha opinião, essa autenticidade, essa ética, ela começa dentro da tua base principal. Como, por exemplo, tua família. É muito óbvio que aquele ditado que a gente ouve desde pequeno, ele tem certa razão. Você ouvir de alguém, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Um pai que cria um filho dentro desse parâmetro, ele provavelmente não está sequer criando seu filho. Sim. Então eu acho que aquele que exerce liderança, ele pode exercer liderança e exerce liderança dentro da sua casa, com a sua família, no seu casamento, na educação dos seus filhos. Eu acho que o papel de liderar, de conduzir, já que isso é influenciar e conduzir, como eu disse, de forma a inspirar pessoas, né? Inspirar pessoas, você não faz somente tendo um cargo de liderança na igreja, ou estando na posição de pastor, de diácono, ou de qualquer coisa. Eu posso inspirar pessoas, principalmente pelo que eu falo, pelo que eu vivo, pelo que eu prego. Então, eu acho que, não vou dizer para você que eu pense que a capacidade de liderar ela é inata. Todo mundo nasce líder, eu não acho dessa forma, mas acho que a habilidade pode ser adquirida. Alguém pode se tornar um excelente líder, né, desde que se dedique para isso. Mas eu particularmente acho que todos nós temos papéis fundamentais de liderança ao longo da nossa vida. Né? Eu posso, como eu disse há pouco, ser uma excelente pessoa para ser liderado e disciplinado para isso. Mas Deus me colocou na posição de chefe de família dentro da minha casa. Se eu não tomar iniciativa pela minha casa, pelo meu lar, e não liderar a minha casa, ela está sujeita a ruir. Então eu acho que existem amplos aspectos em que a gente exerce a liderança. E você não precisa ter um cargo ou ter um título para isso. Ótimo. Até pensando que as diversas perspectivas de lideranças, elas se coadunam, no sentido, se eu tenho... minha família, ela caminha na igreja, minha família caminha na comunidade de fé. Se eu, não, como pai, eu não lidero a minha família em casa e eu não direciono referente à liderança, eles terão uma dificuldade de seguir uma liderança espiritual na comunidade de fé, e eu também teria uma dificuldade. Então eu acho que isso, quando uma coisa tem que caminhar em conjunto com a outra. Pastor Felipe, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Pastor Jason, quer contribuir referente a esse ponto? Não? Então a gente já vai para o próximo tema. Quais são os dilemas que a contemporaneidade, o período que nós vivemos, oferece para o líder cristão e como agir para vencê-los? Quais são os problemas que podem acontecer, os obstáculos? Quais são os obstáculos que esse período que nós vivemos nos apresenta como líderes cristãos que somos e como que a gente faz para vencer esses obstáculos? Pastor Felipe, continuando com o Pastor Felipe, pedir que ele possa falar um pouquinho sobre a segunda pauta que apresentamos. O Pastor Felipe apresentou a primeira e vai falar a segunda. Quais são os dilemas que a contemporaneidade oferece para o líder e como vencê-los? Os dilemas, eu acho que tem muito a ver com o rumo, o pano de fundo que o mundo tem tomado hoje em dia, a modernidade. Existem muitos líderes cristãos que têm falado muito sobre isso, sobre pós-modernidade, os desafios da pós-modernidade, e como isso atinge a igreja de forma muito avassaladora, porque eu, por exemplo, vejo um abismo muito grande do que era ser igreja, do que era ser liderado e ser líder, de quando eu era criança para hoje. Tanto é que hoje a gente é pastor e a gente está novo no ministério, a gente está numa perspectiva meio que recente, né? Porque nós estamos começando a caminhada, e eu vejo uma diferença muito grande no papel de líder hoje, que eu achava que seria de uma forma, e já vejo muitas mudanças hoje no ministério, da forma como eu enxergava os meus pastores antigamente, os meus líderes antigamente, as pessoas se enxergam de uma forma muito diferente. Em parte isso acontece por conta de maus exemplos. Isso aí é notório. Quando alguém critica um líder de uma determinada religião, de um determinado segmento, critica todos. Quando alguém às vezes rotula um, rotula todos. Né? É difícil você dizer, aquele pastor é isso. Você vai achar que todo pastor é igual e não é. Todo líder é igual e não é. Existe, por exemplo, a questão da segurança pública. Há pessoas que dizem que todo policial é ruim, nem todo policial é ruim. Então se rotula muito. Há também a questão, como o próprio pastor citou, do ceticismo. É meio que alguma coisa, eu entendo até que alguma coisa até meio que para trazer, colocar em xeque a liderança do pastor, o papel do pastor, por conta dos maus exemplos, sim, mas assim, algumas pessoas desacreditam hoje nessa autoridade, desacreditam hoje nesse chamado, desacreditam hoje nessa capacidade de liderar, e isso gera dúvida, gera incerteza. Muita gente não confia no líder, não confia no trabalho, não confia no chamado de Deus, não confia na perspectiva que Deus colocou naquele coração para liderar.
e isso gera preconceito, isso gera dúvida, e isso é difícil na caminhada hoje. Às vezes por você ter pouca idade ou muitos outros fatores, alguém pode duvidar da tua liderança, e isso se torna um dilema. Às vezes eu fico parado pensando, eu com 36 anos, desenvolver, influenciar, inspirar pessoas que às vezes têm muito mais experiências em determinada área da vida do que eu, e às vezes eu fico pensando, o que será que eu tenho para falar para essa pessoa? O que será que eu tenho para dizer para essa pessoa? O que será que eu tenho para contribuir, para inspirar? Aí a gente entra num dilema. Então, para mim, um dilema da pós-modernidade, um dilema recente, porque eu me vejo de uma certa idade tendo que influenciar pessoas que têm mais experiência de vida do que eu. Mas aí eu me lembro que isso não depende da minha idade, isso não depende do meu conhecimento, isso não depende da minha experiência de vida, isso é chamado. Então, se Deus me chamou, Deus vai me capacitar e eu vou ter condições de aconselhar alguém que já viveu experiências mais intensas do que eu. Então, eu acho que enfrentar esses dilemas é relembrar sempre de que aquele que te chamou para fazer a obra é aquele que te capacita para a obra. Dessa forma, a gente consegue. Do contrário, o dilema vai fazer com que a gente desanime. Esse dilema vai fazer com que a gente duvide da nossa própria capacidade. Mas eu acho que a gente tem que depositar a nossa confiança em Deus e saber que nós, na verdade, não temos capacidade, não. A capacidade que a gente fala é o que Deus nos deu. Né? O que Deus nos municiou, o que Deus nos deu de condições. Olha, te chamei, eu quero que você vá e você ter aquela perspectiva lá de Moisés, ou então de Jeremias. Olha, eu não tenho condição nenhuma, Senhor. Eu não estou preparado, eu não sou a pessoa indicada para isso. Mas eu me coloco à tua disposição. Aí Deus vai e nos usa e a gente consegue vencer esses dilemas aí da pós-modernidade. Sim, pensando também, eu lembro quando você estava falando sobre isso, eu lembro de uma frase que eu li, não lembro do livro específico, mas ela é do pastor Ed Renekiewicz, e ele fala sobre o momento em que ele foi consagrado ao ministério pastoral, que ele veio um diácono da igreja, ele era muito jovem ainda quando ele foi consagrado, não é na igreja que ele está pastoreando, foi na igreja que ele foi consagrado, e o diácono chegou para ele e falou assim, não se faz mais pastor como antigamente. E aí ele respondeu o seguinte, porque não se faz mais pastor para antigamente, se faz pastor para agora. Acho que vai muito no sentido de que você falou que se o Senhor lhe colocou nesse período e ele lhe chamou para esse período, ele vai te capacitar para vencer os dilemas que vão ser apresentados nesse período. Eu vejo nessa fala aí que talvez, eu não quero aqui alegorizar nada, nem inventar história em cima da Bíblia, mas eu não consigo, às vezes as pessoas fazem umas representações de Jesus no século XXI. Sim. Coloca Jesus com aquele manto, com aquela roupa, com aquele cabelo, do jeito que talvez fosse lá naquela época. Eu acho que isso não tem nada a ver. Sim. Acho que Jesus ia usar um chinelo, ia usar uma havaiana, ia usar uma calça jeans. Eu não quero ficar conjecturando aqui a respeito do Nosso Senhor, a respeito disso, mas eu acho que ele seria muito tranquilo em relação a isso. Mas a gente também não pode esquecer, em relação à tua pergunta sobre os dilemas que a gente enfrenta, né, que a gente vive hoje, que Jesus viveu muitos dilemas no seu ministério. Nos 3 anos que ele desenvolveu o seu ministério, toda hora chegava alguém com um dilema para ele. Né? Quando chegam diante dele com aquela mulher, que era uma mulher considerada uma prostituta, e alguém questiona ele, será que ela não deve ser apedrejada? Apresentaram ali um dilema para Jesus, e um dilema atual, aquilo era cultural, aquilo era coisa que era para ser feito, não tem o que debater. E Jesus, ele argumentou diante desses dilemas, apresentando algo que, como ele mesmo diz, eu não vim para descumprir a lei, para anular a lei, eu vim para cumprir, né? Ele veio para estabelecer o reino de Deus. Plenitude, né? Exato, mas nessa questão, ele não adaptou, eu não diria nem que ele atualizou, ele estabeleceu algo que era para aquele momento. Sim. E eu acho que ele ainda faz isso hoje também. Deus levantou grandes homens na história do cristianismo. Até pouco tempo atrás, décadas atrás, Deus continua levantando grandes homens. Tem muitos pastores hoje que são homens de Deus, né? E o fato da gente estar começando a nossa caminhada não anula nada do que esses homens são, né? A gente continua, inclusive, reconhecendo a graça de Deus sobre essas vidas, mas isso nos mostra que estamos sendo chamados para sermos pastores num novo tempo. Então Deus tem nos levantado e tem nos capacitado da mesma forma como Ele fez com muitos antes de nós, e há de fazer com muitos depois de nós também. Bênção, pastor. Pastor Jason. Pastor Jason
a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, então a gente vai continuar, vou continuar com o pastor Luiz Felipe. No caso, eu vou apresentar a pauta aqui. Como a próxima pauta é a seguinte: como liderar em tempos de isolamento social. Então, no caso, eu vou falar um pouco sobre isso, eu, pastor Felipe, seguindo até a direção do que a gente estava falando sobre isolamento social e sobre a questão da contemporaneidade. Há um dilema que é se a gente pode falar, estão tentando visualizar referente a períodos históricos, e muitos historiadores chamam o período agora não mais de contemporaneidade, mas de história do tempo presente. E se a gente pode caracterizar uma dessas pautas como algo do tempo presente, é isolamento social. A gente está passando por esse período complicado, e como que a gente faz como líder cristão para continuar liderando em tempos de isolamento social? Eu vou falar um pouquinho, o pastor Luiz Felipe também pode contribuir. Eu acho que a ideia é que a liderança, ela não e há uma dificuldade da gente conseguir visualizar isso. Às vezes a gente contém a ideia de liderança a um formato específico, uma ferramentalização específica. Por exemplo, eu só posso ser líder e eu só posso liderar um indivíduo se eu estiver, por exemplo, de cima de um púlpito, nós como os pastores, ou se eu estiver na frente da igreja de forma física. É a única ferramenta que a gente tem para estar liderando. E a gente tem aprendido nesse período que não é. A gente pode sim liderar as pessoas com outros tipos de ferramenta. É claro que a presença física é muito importante, é algo que até essas ferramentas elas não conseguem substituir a presença física. A gente está doido para que a presença física volte, mas nós podemos sim continuar cuidando no sentido do líder. O líder no sentido de pastorear, o que cuida, o que direciona, a gente sim pode continuar cuidando, mesmo que de forma distante nesse sentido. Não distante no sentido físico que estamos, mas no sentido virtual a gente consegue se aproximar um pouco. Por exemplo, a gente tem liderado pelo telefone, a gente tem entrado em contato com o WhatsApp, videoconferências, chamadas, a gente tem feito lives que a gente tem, dessa forma a gente tem conseguido atingir as pessoas, a gente tem incentivado as pessoas a cultuarem em conjunto conosco através de Facebook, de WhatsApp, muitos têm disponibilizado chamadas, têm disponibilizado seus telefones, têm disponibilizado em outras ferramentas e mídias sociais para que as pessoas possam ser atingidas. Então eu acho que há possibilidade da gente estar liderando sim em isolamento, só que a gente precisa se atualizar um pouco para que a gente possa fazê-lo. A gente, por exemplo, está aprendendo mais uma ferramenta que é o podcast, que é esse momento de áudio que já era feito há muito tempo, só que da forma de rádio. Muitos utilizavam essa ferramenta, que é uma forma de liderar, de cuidar, só que um pouco distante de forma física. Pastor Luiz Felipe, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu particularmente concordo com o pastor Felipe, e eu acho que é o seguinte: a liderança pastoral, né, ela é exercida de forma vocacionada e voluntária. Então eu concordo totalmente com o pastor, porque é o seguinte: se a gente é pastor, se isso se resume ao púlpito, nós somos os piores pastores que existem. Sim. Se a gente acha que o nosso chamado foi para só pregar no domingo, nós somos os piores tipos de pastores que existem. E a Bíblia nos diz que a liderança que ela é exercida, e agora a gente falando no aspecto ministerial, ela requer dedicação, zelo e compromisso. Então, o comprometimento, ele não é só com chegar na hora do culto no domingo, dirigir a programação, pregar, trazer um bom sermão, dar uma boa aula e aí acabou, encerrou. Mas como Jesus ele tinha um compromisso com vidas, não com coisas tão somente, né? O compromisso de Jesus era as pessoas. Então o ministério de liderar, ele tange as pessoas. Então a gente tem que continuar exercendo essa liderança da forma como a Bíblia nos orienta. Paulo, por exemplo, ele nos diz em Romanos 12:8 que quem encoraja, use o dom para encorajar. No tempo que a gente está vivendo como agora, tempo de dificuldade, de isolamento, o que as pessoas mais têm precisado é de encorajamento. Então, se Deus te deu o dom
para você encorajar pessoas que você não tem feito, você inclusive está negligenciando o dom que Deus te deu. Sim. Né? Como líder, você tem que fazer isso. O mesmo versículo de Romanos 12:8 também diz que aquele que preside, né, aquele que lidera, faça isso com zelo. Ou seja, onde estaria o zelo se eu não me importasse com as dificuldades dos irmãos, das ovelhas, de quem está passando dificuldade, quem está passando um momento de perda? Eu acho que nada muda, né? O isolamento social, ele talvez nos dê uma perspectiva até diferente do que a gente tinha de facilidade, hoje não é uma facilidade. Se eu posso cuidar e não cuido, eu peco, né? Exatamente. Um dos maiores pontos da igreja é a comunhão, e a gente hoje não está podendo ter uma comunhão física, né? Essa doença terrível aí está matando tanta gente, como diz alguém falou, né, recentemente na internet aí, que perdeu o pai, e a mulher até usou isso e falou que meu pai morreu buscando algo que é gratuito, o ar, o oxigênio. Na verdade, Deus tem nos dado tantas coisas, tantas oportunidades, e quem de nós hoje não tem valorizado o tempo de passar na igreja, né? Tem valorizado mais o tempo da companhia dos irmãos, porque perdeu isso, né? Ainda que nos foi tirado temporariamente em nome de Jesus, mas quem de nós hoje não valoriza mais isso, né? O isolamento social nos trouxe uma nova perspectiva. Eu acho que cabe a nós, como líderes, a gente lançar mão de todas as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição para continuar desenvolvendo o nosso trabalho, pastoreando pessoas, pastoreando ovelhas, né? Hoje em dia eu costumo dizer que ninguém liga mais para ninguém, quase ninguém mais tem telefone convencional dentro de casa, né? Mas a gente tem muitas ferramentas, tem essas aqui que a gente está usando agora, tem redes sociais, por isso são chamadas de sociais, por isso são Sim. redes, né? Que é para englobar, para trazer para perto, para envolver todo mundo. E eu acho que nada disso anula o nosso aspecto fundamental de exercer influência na vida das pessoas como líderes. Amém. A gente está caminhando para a última pauta, que é a importância de seguir o exemplo de Cristo e ser o exemplo, no caso do líder. Como que a gente faz, pastor Luiz Felipe, referente a... Eu vou até falar um pouco sobre isso também, a gente vai conversar essa última pauta. O pastor já até falou sobre a importância do exemplo, do ser exemplo, mas a gente pensar um pouquinho sobre a importância de seguir o exemplo e sendo um exemplo. Qual é a importância de seguir o exemplo de Cristo para um líder cristão? Eu agora, essa semana, escutei uma pessoa falar exatamente assim para mim: você tem o melhor emprego do mundo. Alguém falou isso para mim: você tem o melhor emprego do mundo. Uma vez eu escutei um pastor chamado Edinaldo Carvalho falando algo sobre isso, que a mãe dele olhou para ele no leito de morte e falou: você podia ter sido tanta coisa, ter sido um arquiteto, um engenheiro, um médico, você escolheu ser pastor. Isso é uma bênção para a minha vida. E eu achei aquilo extraordinário, sabe? Porque, na verdade, quem falou para mim isso, que eu tinha o melhor emprego do mundo e que eu era o pastor dela, foi minha filha de 5 anos. E isso é muito bom. É muito bom ouvir algo assim, por saber que, de certa forma, eu posso ser um exemplo para minha filha. Mas eu nunca poderia ser um exemplo se eu não tivesse um exemplo em quem me espelhar. E eu tive muitos exemplos para me espelhar. Só que apesar de tudo isso, por mais que a gente tente ser exemplo, nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente falha porque nós somos falhos, nós somos humanos. Mas isso não existe na perspectiva de Cristo. A gente não vê em Cristo um líder falho. A gente não vê em Cristo um líder que, por um momento sequer, a gente não... Jesus, ele realmente... Jesus, a gente tem que imitar ele. Mas naquilo ali mesmo que ele fez, o que ele falou, a gente não devia copiar, não. Isso aí eu não sou assim, não. A gente pode ser Jesus, ser como Jesus em tudo. Pode copiar Jesus em tudo. Então, não é por falta de exemplo que a gente tem maus pastores. Não é por falta de exemplo que a gente tem maus líderes. É por falta, muitas vezes, de, em primeiro lugar, caráter e talvez de conversão, de compreensão de fato, porque, na minha opinião, aquele que conhece de fato a Jesus, sabe quem Jesus é, o que ele pregava, o que ele fazia, e procura ser igual a Jesus, essa pessoa ela tem uma probabilidade muito remota de falhar na vida. Sabe, se você quer ser igual a Jesus, porque o seu piso onde Jesus pisou. É óbvio que para a nossa caminhada, como nós somos falhos, é difícil. Mas essa dificuldade não está nele, ela está em nós. Né? Não há sombra de dúvida nele, a sombra de dúvida é em nós. Não há vacilo nele, é vacilo em nós. Né? Porque ser como Jesus é e ser o líder que ele foi, e exemplo de líder que ele é realmente a nossa meta de vida enquanto nós estamos aqui nesse mundo.
Então, eu acredito que dentro dessa perspectiva, a gente não pode esquecer algumas lições que Cristo nos deixou, que elas são fundamentais para sermos bons líderes. Primeira coisa, aquele que quer ser líder, ele precisa lembrar que o próprio Cristo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Sim. Então, o líder ele precisa se colocar no papel de servo. Nós somos servos dos nossos irmãos. Né? Nós estamos aqui para... servidora. Exatamente, nós estamos aqui para servir. O segundo ponto, na minha opinião, é a questão do exemplo. Né? Isso aí eu até saio um pouco do âmbito da ideia de Cristo, eu falo até de Paulo, que disse: "Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo." Isso é ser exemplo para as pessoas. Né? E além de ser servo, nós temos que ser exemplo. Nós temos que cuidar do que nós fazemos, do que nós falamos. Às vezes a gente vê aí, eu não quero citar nomes aqui, eu não gosto de política, mas a gente vê pessoas que têm tudo para dar certo, mas abre a boca e fala coisa que não devia, fala coisa errada. Aí a gente ouve a pessoa falar aquilo ali e pensa: poxa, é um líder, qual é a necessidade que aquele camarada tem de ficar falando essas coisas? Eu particularmente, como líder, eu entendo que muitas vezes é melhor você ficar calado do que você abrir a boca e falar coisas que você não deve. Então eu olho para aquela pessoa e penso: é um excelente líder, mas devia ficar mais calado, está falando muita bobagem. Não é? Então isso é ser exemplo. Então, em primeiro lugar, a gente ter essa dependência dele, né? Saber que nós temos que ser imitadores de Cristo, porque Cristo é o nosso maior exemplo, e ter nele o exemplo de ser servo um do outro. Em segundo lugar, ser exemplo um do outro. Em terceiro lugar, e rapidamente falando, eu acho que é fundamental que a gente saiba se comunicar com as pessoas. Eu vejo muito mal entendido por conta da forma como as pessoas falam, às vezes. Isso aí a rede social trouxe de ruim, porque eu posso te dar uma frase lá no aplicativo e você interpretar que eu fui grosseiro naquela frase. Sim. Mas não teve no tom de voz aquela grosseria. Sim. Então a gente tem que saber como se comunicar. E isso tanto para quem fala quanto para quem ouve, porque às vezes eu ouço algo e eu preciso que aquilo seja esclarecido melhor para mim, para eu saber como foi que você de fato falou aquilo ali. Sim. Então o líder tem que saber se comunicar, não joga as palavras no ar não. Se tiver que se explicar, se explique. Né? Se tiver que se fazer entender, se faça entender, porque muitas vezes as pessoas vão precisar que você se faça entender. E saiba pedir desculpa, né? Isso é muito importante, saiba reconhecer quando temos que ter na nossa mente que como líderes temos que encorajar pessoas, né? Como diz aquele filósofo aí, criticar no privado, elogiar no público. Isso falta muito na gente também. Às vezes a gente deixa de reconhecer o outro, deixa de reconhecer as capacidades, os méritos dos outros. É importante a gente fazer isso também, na minha visão, e sempre ter um planejamento de liderança, ou seja, é um foco, um objetivo. Eu acho que o líder ele tem que saber para onde vai. Tem que saber. Eu fico imaginando o que é a gente entrar numa expedição, que nem a gente vê às vezes nos canais aí de safari, outra coisa. Eu vou com um guia. Aí eu chego pro guia e falo: onde nós estamos? Ele fala: não sei. Como é que a gente volta? Ele: não sei. Esse camarada não é guia. Né? Então eu acho que saber qual é o objetivo, saber qual é o foco, te dá credibilidade como líder. As pessoas confiam mais em você. Se você mostra o que você está fazendo, para onde você vai, qual é a tua meta, a quem você está copiando. E nesse caso aí a gente tem uma vantagem, porque a gente demonstra que copia Jesus. Então, eu acho que isso aí é fundamental para a gente ter nele uma visão de liderança que ela é, como é que eu posso dizer? Não queria dizer a palavra sucesso, mas é uma visão vencedora, uma visão eficiente. Eficiente, sim. Sempre quando eu lembro desse ponto, até para a gente fechar, não que a fala do pastor Luiz Felipe não tenha sido completa nesse ponto, e foi, mas sempre quando eu vinculo a ideia de seguir o exemplo de Cristo, de seguir a Jesus e dar o exemplo, eu lembro da própria definição da palavra cristão, que é pequeno Cristo, é o que segue o exemplo de Cristo, é o que repete os atos do seu mestre. Lembro da primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos em Antioquia, e a gente vê claramente que foi por conta dos exemplos, da forma com que eles viviam o exemplo de Cristo. Então, se a gente continuar seguindo o exemplo de Cristo, nós seremos reconhecidos não só pela fala, mas pelos atos, como líderes cristãos, vivendo a fé em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Queria agradecer ao pastor Luiz Felipe, ao pastor Jasson. A gente teve alguns probleminhas aqui, o pastor Jasson acabou tendo que se distanciar e não conseguimos gravar. A gente vai ter outras oportunidades de estar com o pastor Jasson para a gente debater sobre isso também. Mas só para a gente finalizar, a gente dá as considerações finais. O pastor Luiz Felipe quer falar mais alguma coisa sobre isso para a gente fechar? Sobre o assunto, acho que está bem esclarecido aí para a gente. Eu acho que
que temos que fazer é motivar pessoas, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento. Tem muita gente aí que pode desenvolver doenças psicossomáticas, depressão às vezes, ansiedade, e uma boa conversa, ela abençoa muito a vida das pessoas, né? Então o que a gente puder fazer nesse ponto do aconselhamento cristão, do aconselhamento espiritual, não só os pastores, mas todo cristão pode fazer isso, né? Você pode salvar a vida do teu vizinho aí com um exemplo de fé, de vida, de palavras de encorajamento, pessoas que às vezes estão pertinho de você, que estão mal aí, estão depressivas. Então que a gente exerça a liderança na nossa vida em primeiro lugar, onde nós estamos, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família e sobre a vida dos outros, mas uma influência positiva, né? Uma influência que leve as pessoas à salvação. Obrigado, pastor Luiz Felipe. Vou dar só uma última consideração. Eu queria ler com você, para mim, um ótimo exemplo, até porque está vindo do apóstolo Paulo, ali em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Então, que a gente possa manter essa boa consciência. Você é líder cristão, mantenha a boa consciência, combata um bom combate e fique firme em Jesus, para que você não naufrague na fé e continue dando exemplo e seguindo o exemplo do nosso maior mestre, que é e o nosso Salvador, nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, tenha um restante de dia abençoado e fiquem na paz e aguarde, peço que você mande suas perguntas para que a gente possa ter de forma mais preenchida o nosso próximo Conversa Aberta. Que Deus abençoe e até a próxima semana aí, a próxima quinta-feira. Um abraço, fique com Deus.